Então, sobre o dia a dia hoje sem o teleporte. Eu acho que a corretora acaba se moldando um pouco aos recursos que ele acaba ofertando para a gente. Então hoje fica muito difícil a gente imaginar como é que seria a nossa operação sem ter esses recursos todos que a gente tem com o teleporte, né? Eu acho que sem o teleporte hoje nós teríamos que ter uma estrutura maior. Mais gente. Mais gente. Pelo volume de produção que a gente tem, 45, 50 milhões, são 80 funcionários, mas a grande, maciça maioria de venda, a gente teria que ter uma equipe enorme de pós-venda, uma equipe enorme de dados, etc., para gerenciar essa operação toda. Sinistro, parcela em atraso, cobrança. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem aí 50 milhões de produção, tem 2 pessoas de parcela em atraso, cobrança, tem 2 pessoas no sinistro, tem uma pessoa no pós-venda fazendo endosso. Então, quer dizer, é uma operação extremamente enxuta, porque está tudo digitalizado. Em 1992, montei a HH com um sócio, Fábio Helzel, por isso chama HH. Hessler, meu sobrenome, e Helzel. Em 94, surgiu uma oportunidade muito interessante que foi a gente conseguir começar a trabalhar no ambiente de concessionárias. A gente recebeu um convite de um cliente nosso, um segurado nosso naquela ocasião, que gostou do trabalho que a gente fez e indicou a gente para fazer o seguro do carro de uma dona de concessionária. Nós fomos lá fazer, ela demorou uns 4 horas para me atender. Nessas 4 horas eu prestei atenção em como é que funcionava a operação, vi um monte de oportunidades de negócio que estavam sendo perdidas. Na hora que eu subi para fazer o seguro, eu falei para ela, olha, bacana, mas gozado, a senhora não deve vender muito seguro aqui, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem problema nisso. Ela falou, gostei, você começa segunda-feira. Isso era uma sexta-feira, a gente começou segunda-feira em 1994. De 94 em diante, a gente conseguiu uma fase exponencial grande, porque começa com uma concessionária, 2, 3, se especializa, chegamos a ter 25 concessionárias, ser uma das corretoras mais especializadas em canais de distribuição, especificamente em concessionárias. Pra vocês terem uma ideia, sabe a história do seguro grátis? Quem inventou fui eu, sabia? A gente pegou uma situação lá, a gente precisava vender um lote de carros e o único diferencial que a gente achou era embutir o seguro no carro. Em 1996, nós fizemos o primeiro seguro grátis no Brasil. A gente sempre foi uma empresa que, né, autônoma, independente, mas sempre fomos tateando no universo online. Até que em 2017 para 2018, a gente resolveu entrar com mais força no universo online e a pandemia veio, só corroborou a nossa decisão. Quer dizer, a gente conseguiu prosperar na pandemia, prosperar no online e hoje a gente é uma das maiores corretoras independentes de venda de seguros em varejo online no mercado. Como a gente entrou em 92 em concessionárias, a gente já tinha um volume razoavelmente grande de dados para gerir. Então a gente usava outro sistema de mercado, tal, etc., mas infelizmente o sistema não evoluiu como a gente gostaria que tivesse evoluído. Quando chegou lá mais ou menos para 2018, um pouco antes da pandemia, 2017, a gente precisou mudar de sistema, né? E aí eu pensei novamente em recorrer à Tex. O Marcelo, que é o meu gestor, me levou num Conec, a gente sentou no stand da Tex, começou a bater papo com o Omar e o Emir, aí ali deu fit. Bom, na verdade a minha história e minha trajetória profissional meio que se confundem com o teleporte. As corretoras às quais eu trabalhei, sempre eu tive a preocupação de ter essa ferramenta no meu dia a dia, porque ela é primordial no controle de indicadores e aquilo que eu entenda para organização da corretora, pós-venda, venda, e eu acho que faz todo sentido que a ferramenta sempre esteja atrelado a grandes corretoras como a nossa. Outra ferramenta que a gente usa bastante é o Predicts. Tem 2 ferramentas que a gente usa, o IPSA e o Predicts, o índice de preços seguros, tal, etc., porque ele dá um balizador, porque o cliente às vezes vem e ele não tem referência de preço de mercado. Então o IPSA ele dá um balizador que é justo, porque é a média de mercado. Isso é apurado de forma científica, então tem uma credibilidade. A gente consegue mostrar que a nossa precificação na negociação não está muito mais alta ou fora daquilo. E quando o cliente também quer um preço meio só o cheiro do preço, por exemplo, aquele cliente que só quer saber o preço do seguro antes de comprar o carro, para esse cliente a gente usa muito Predicts. É o seguinte, a Teleport é uma grande empresa de tecnologia e que entende muito de seguros. O corretor, eu, não entendo muito de tecnologia. Eu entendo de seguros, entendo de venda, entendo de gestão, mas eu não entendo de tecnologia. Essa foi um dos grandes ativos, um dos grandes diferenciais da Teleport. Eu não precisei ficar me preocupando em como é que funciona o processo de tecnologia da integração de uma empresa com a outra. Aquela coisa do, deixa que a gente resolve, a gente liga lá na empresa e fala com o pessoal das leads, a empresa de leads falava direto com a Teleport, a empresa de CRM falava direto com a Teleport, a Tex falava direto com a empresa de CRM e a gente ficava só monitorando o processo. Ó, tá aqui, testa aí, vê se funcionou. Não funcionou. Voltava e corrigia. Então eu acho que esse respaldo desse conhecimento de tecnologia que o corretor não tem, para nós é fundamental.